Nós temos a alegria de ter conosco o reverendo Ciro Menezes. Reverendo Ciro, para os mais novos na igreja, que não o conhecem, muita gente nova realmente, e Deus seja louvado por isso. Mas o reverendo Ciro é um filho dessa igreja, chegou com a sua família há muitos anos atrás, e sua família está aqui também, nos agraciando com a sua presença, irmãos de longa data, queridos, que já estavam aqui, já batalhando a causa da fé, a causa de Cristo, há muito tempo, quando nós chegamos aqui no Pará, em 2005, 2006, com a nossa família, e muito aprendemos ao lado deles. Ciro foi por essa igreja enviado ao seminário, por isso costumamos repetir muitas vezes que essa igreja é uma igreja que é confundida, pastor Ciro, com um celeiro de vocações. Daqui já saíram ministros de música sacra, daqui já saíram pastores. Eu sou uma testemunha viva, pastor Ciro é outra, pastor Mário Jorge já foi daqui também, hoje é o presidente do nosso presbitério, também começou a sua caminhada na fé reformada nesta igreja. Daqui saíram evangelistas, missionários. Nós temos irmãos, inclusive, hoje no seminário, como Murilo Paiva, nosso seminarista, como Johan, que passou por aqui também, hoje está no seminário estudando para a confirmação da vocação pastoral lá em Teresina. E Deus tem agraciado o povo aqui, apesar das lutas que já atravessou no passado, de vermos na nossa galeria de homens e mulheres de fé que aqui passaram e também nos inspiram. Um deles é o pastor Ciro, com quem temos desenvolvido grande amizade também, de ministério, amizade no contexto do discipulado, ele que também tem se envidado, se empenhado nisso na sua igreja. E eu digo sempre a ele, não é demagogia, muito me alegra ver o quanto que o Senhor tem trabalhado ali na igreja em que ele pastoreia já. Quantos anos? 18 anos, né? Então uma considerada parcela do seu ministério ali naquela igreja, pegando ali no osso, né? Por assim dizer, mas com gente batalhadora ali e com muito empenho e perseverança, não foram poucas as lutas. O Senhor tem dado prosperidade e crescimento à igreja do Una, onde ele pastoreia ali na Transcoqueiro, é uma das igrejas que mais cresce na nossa região, e nós nos alegramos principalmente por ver que lá ela cresce com a simplicidade, com a pregação do evangelho, louvor ao Senhor, evangelização do bairro e projetos, e todos eles com muita simplicidade, mas com profundidade teológica e de fé. E por isso nos alegra e fico bastante confiante e certo de passar esse púlpito a ele nessa noite, para que ele, nesse encerramento do nosso mês da família e da nossa conferência de casais, fale ao coração do seu povo. Eu queria chamá-lo aqui para orar com ele e assim transmitir o púlpito para que o Senhor, não ele, o Senhor fale através do seu servo para a nossa edificação. Santo Deus, eu te agradeço pela vida do pastor Ciro Menezes, pela sua família, a Sara, cada um dos seus filhos. Dê consciência, dê também direção para o teu servo sempre, Pai, do seu chamado, da sua vocação, possas confirmar os seus passos e muito especialmente nessa noite, usá-lo, Senhor, com a autoridade que já usaste e tem os usado pelo decorrer dos seus anos de ministério, de empenho na tua obra, para que nessa noite fale ao nosso coração. Usa também, Senhor, do teu Espírito para nos comprometer como igreja a estarmos atentos à tua palavra ser pregada, que possamos beber água em outro momento, possamos usar o sanitário em outro contexto, para que agora a nossa atenção esteja integralmente devotada às santas escrituras pregadas e também expostas pelo teu servo. Nós pedimos assim com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. É uma alegria imensa retornar a esta igreja amada. Eu, irmãos, vivi aqui por muitos anos. Ainda sou do tempo daquele primeiro templo ali de madeira. E vivi aqui grandes experiências com Deus, e o que eu sou hoje eu devo à Igreja Presbiteriana de Ananindeua e às famílias que aqui comigo
né, andaram em fé, e eu sou muito grato ao Senhor por essa igreja. Como o pastor Gabriel aqui expôs um pouquinho da história, né, que o Senhor continue abençoando essa igreja. Irmãos, eu quero, antes de iniciar a exposição da palavra do Senhor, só indicar alguns livros, né? Nós trouxemos aí a livraria, e tem alguns livros aí que casam com a temática que estamos estudando. O primeiro deles é Quando Pecadores Dizem Sim. Né? Se você ainda não tem esse livro, é bom ter na sua biblioteca. O outro é Um Casal Abençoado, Segundo o Coração de Deus. Excelente leitura também, gostaria de indicar para os irmãos. Outro, Obediência e Intimidade, o segredo para uma vida plena com Deus. E por fim, esse aqui foi a leitura que eu fiz para poder me preparar para pregar, né, de Tim Keller, né, pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, O Significado do Casamento. Irmãos, é extraordinário, extraordinário. Compre esse livrinho, vai ser uma leitura muito edificante para o seu casamento. E para finalizar, tem um autorzinho aí, é meio chinelo, que está escrevendo alguns livros, chamado Ciro Menezes. E esses livrinhos, irmãos, são exposições de sermões que nós fizemos lá na Igreja do Una durante esses 18 anos. Então tem 2 Timóteo, tem o livro de Jonas, tem o livro de Jó. São sermões expositivos com introdução, ilustração. Isso aqui não é uma leitura acadêmica, uma leitura devocional, só para que você enriqueça a sua fé nesses livros. E para finalizar, eu fiz a impressão da minha tese de mestrado, o Ministério Pastoral em João Calvino. Então, quem quiser fazer uma leitura, conhecer mais, né, sobre o Ministério Pastoral, né, então tem uma leitura aqui preciosa, né, em João Calvino. Pastor Gabriel queria me dar a toga do João Calvino, eu não me achei digno de vesti-la hoje, mas eu vou vestir, uma hora eu vou vestir. Então, irmãos, quem quiser pode adquirir aí, é uma leitura excepcional, tá bom? Eu quero também, nesta noite, eu estou aqui pregando sobre casamento, porque eu estou casado há 15 anos, né, com essa senhora chamada Sara Yasmin, né, e ela tem me ajudado, né, no ministério pastoral e a conhecer o que é casamento na prática. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dela, na minha vida. 15 anos. Então, eu sei que ela merecia um marido melhor, né? Mas Deus deu esse e ela está me aturando até hoje. Então, eu agradeço a Deus pela paciência dela, né, de aturar, né, durante todo esse tempo. Sem mais delongas, irmãos, vamos para o que interessa? Vamos abrir a palavra do Senhor? Eu queria convidá-los a estudar nesta noite sobre a vida de um casal. E esse casal se chama Abraão e Sara. Abra a Bíblia comigo, por favor. Capítulo de número 11 de Gênesis. Nós vamos ler a partir do verso de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome.
sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Verso de número 10. Havendo fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, foi para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. E os egípcios, quando te verem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua casa e me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram-na os príncipes de Faraó e Gabá, junta dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E a Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e ele, a sua mulher, e tudo que possui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor agora a santifique, que o Senhor nos ensine uma grande lição da tua parte. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Concordo com David Harvey, autor do livro Quando Pecadores Dizem Sim, quando ele afirma, se você é casado ou se irá se casar em breve, está descobrindo que seu casamento não é um livro romântico. O casamento é a união de duas pessoas que trazem consigo a bagagem da vida. Essa bagagem contém pecado. Com frequência, ela se abre durante a lua de mel. Às vezes, espera até a semana seguinte. Contudo, a bagagem de pecado está sempre presente, por vezes confundindo os seus donos, por vezes abrindo-se inesperadamente e expelindo conteúdos esquecidos. Não devemos ignorar nosso pecado. É nesse contexto que o Evangelho brilha mais intensamente. Irmãos, quando nós casamos, nós levamos uma bagagem. E essa bagagem, irmãos, é o nosso pecado. E aqui no capítulo de número 11, do verso de número 28 até o capítulo de número 12, verso de número 20, nós encontramos aqui, irmãos, a bagagem de Abraão e de Sarai se abrir. E o pecado vir para fora, né? E o seu cheiro foi horrível, trágico. Ninguém estava aguentando. Todos nós sabemos quem é Abraão. O nome Abraão significa, irmãos, Abirão, pai elevado. Abraão, ele viveu 2100 anos antes de Cristo, e o seu nome é lembrado pelas 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Não tem personagem mais importante na história de Israel
do que o patriarca Abraão. Deus, de uma maneira soberana, nos seus planos eternos, resolveu eleger Abraão como o pai da nação de Israel. Era um idólatra, vivia na Mesopotâmia. Além disso, Deus, por sua graça irresistível, resolveu chamar Abraão, sem mérito, sem obras, segundo o conselho da sua vontade, para ir a uma terra. E Deus fez promessas incondicionais para Abraão. Eu quero, irmãos, então, olhar aqui para o texto de Gênesis e eu quero mostrar alguns fatores que não é o objetivo do texto, mas eu quero mostrar aqui, irmãos, na história do casamento de Abraão, na história do casamento desse homem, que foi o homem abençoado, que foi o homem escolhido, Abraão, que foi o homem eleito, Abraão, que recebeu promessas extraordinárias e o favor de Deus, Abraão. Eu quero mostrar que o casamento de Abraão e de Sarai não estava livre de ser fragilizado pelo pecado. Nós vamos ver, irmãos, aqui, que Deus permitiu uma época de fome, de escassez, que o casamento de Abraão, ele foi se deteriorando, até chegar no Egito, onde quase o seu casamento é completamente destruído, a sua mulher tomada pela covardia de Abraão. Eu quero, irmãos, dividir aqui o texto em algumas partes. Primeiro, nós vamos ver aqui, irmãos, um casamento fragilizado. Nós vamos ver aqui do verso de número 27, capítulo de número 11, verso 27, até o capítulo 12, verso de número 9. Essa primeira parte, então, nós vamos olhar aqui de maneira didática, para que você possa, de uma maneira mais simples, absorver as verdades do texto. Então, nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, um casamento fragilizado. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui um casamento conduzido. Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 1 ao verso de número 9. Depois, um casamento deteriorado. Gênesis, capítulo 12, verso 10 a 20. Depois, um casamento protegido. Capítulo de número 12, verso 17. E, por fim, um casamento restaurado. Gênesis 12, 18 a 20. Anotaram? Posso cobrar na prova? Tomaram nota? Anote, irmãos, durante o sermão, vá fazendo anotações. Isso faz com que você fixe mais as verdades de Deus para a sua vida. Então vamos lá. Primeira parte do texto. Vamos ver aí um casamento fragilizado. Nós estamos numa conferência de casais. Nós temos que falar sobre casamento. Então, vemos aqui, em primeiro lugar, um casamento fragilizado. Gênesis, capítulo de número 27. Capítulo 11, verso 27 a 32, nós vamos ver aqui um casamento fragilizado. Então, o casamento do homem escolhido e chamado por Deus era, em primeiro lugar, um casamento fragilizado por uma união parental. Gênesis capítulo 11, verso 29 vai dizer assim: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. O texto, irmãos, não diz, mas Sarai era filha do pai de Abraão, com outra mulher. Nós lemos isso em Gênesis, capítulo de número 20, verso de número 12. Abraão vai revelar isso para Abimeleque, que ele se casou com a sua meia-irmã. E na lei mosaica, irmãos, em Levítico, capítulo de número 18, verso de número 9, era expressamente proibido pela lei de Deus casar com a irmã, descobrir a nudez da irmã,
Era uma relação proibida. Não poderia haver relacionamento sexual entre irmãos. Mas na época, Abraão vivia numa cultura, né, idólatra, longe das normas divinas, e Abraão contraiu casamento com a sua meia-irmã. Isso é chamado de endogamia. É o casamento entre pessoas da mesma família. Em primeiro lugar, irmãos, o homem chamado por Deus, escolhido por Deus, ele se casa com a sua meia-irmã. Segundo, o casamento do homem escolhido por Deus, chamado por Deus, era um casamento fragilizado pela esterilidade. Olhem comigo aí, Gênesis 11, verso 10. O texto diz: Sarai era estéril e não tinha filhos. Além de ser sua meia-irmã, Sarai não podia ter filhos. E uma mulher que não podia ter filhos era uma mulher amaldiçoada por Deus. Era esse o sentimento de toda mulher que não poderia gestar naqueles dias. E isso trazia, irmãos, principalmente para o povo judeu, isso trazia aqui uma enorme consequência, porque o povo judeu estava, irmãos, estabelecido, o alicerce era a família. E se você não tinha filhos, o seu nome seria esquecido. É por isso que na cultura judaica, né, a repetição de nomes é muito comum, porque eles tinham essa cultura de lembrar do avô, dos bisavós, dos tataravós. Isso seria manter o nome da família. E Sarai não podia manter o nome da família de Abraão, não podia manter o nome de Abraão. Isso era um prenúncio muito ruim. Tudo tinha o casamento do homem escolhido por Deus, do homem chamado por Deus, tinha tudo para dar errado. Em terceiro lugar, irmãos, o casamento do homem escolhido e chamado por Deus também era fragilizado pela idolatria. Em Josué, capítulo de número 24, verso 3, vai dizer, verso 2, o texto diz assim: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. A família de Abrão era uma família idólatra. Ela veio da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Seu pai Terá, possivelmente, ele era da linhagem de Sem, mas ele se distanciou, indo para Ur dos Caldeus, onde formou a sua família. E Abraão, irmãos, ele é conhecido na história não bíblica, mas existe a história da humanidade, vai dizer que Abraão, ele era, irmãos, o terceiro filho de Terá, e ele adorava a Deus Lua, Nana, a deusa de Ur dos Caldeus, e ele também, pai Abraão, pode significar pai elevado, porque ele olhava para as estrelas, ele era, irmãos, um astrólogo, e ele analisava o que os deuses queriam falar através das estrelas. Então, o casamento de Abraão tinha tudo para dar errado. Fragilizado por uma união parental. Sua esposa, a sua meia-irmã, era estéril. E esse homem, acima de tudo, era um idólatra. Alguém que não conhecia Deus, adorava a deusa Nana, de Ur dos Caldeus, era um astrólogo, um homem que vivia longe de Deus. O casamento desse homem, irmãos, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Irmãos, qual é a verdade prática para a nossa vida, para o nosso casamento? Olhando esse contexto, esse primeiro contexto. Irmãos, nosso casamento também tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E nós estamos lembrados que muitos de nós aqui começou
né, o casamento da maneira mais errada possível. Mais errada possível. Muitos de nós não formamos e não casamos na igreja. Começamos com o nosso relacionamento de uma maneira errada, não bíblica. Irmãos, nós temos tudo para dar errado. Tudo. Tudo para dar errado. Nós entramos no casamento com uma bagagem que é chamada pecado. E nós temos tudo para dar errado. Adoramos a nós mesmos, como Abraão. Irmãos, somos pessoas estéreis espiritualmente. E nós não temos como, irmãos, levar um casamento adiante, se não for a mão de Deus sobre as nossas vidas. E agora vem a segunda parte do casamento de Abraão. Vamos ler? Olhem comigo. Um casamento conduzido. Capítulo de número 12, verso de número 1 a 3. Nós vamos ver aqui que o casamento do homem, chamado, escolhido por Deus, ele é conduzido por promessas. Olhem comigo, por favor, irmãos. O que diz aí? Vai dizer assim o texto: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Vamos ler juntos? E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebam, irmãos, que Deus agora vai entrar na vida de Abraão. Aquele que era idólatra, um casamento, irmãos, que não tinha como, né, levar adiante o seu nome, o seu casamento terminaria sem filhos, acabaria ali mesmo, seu nome seria enterrado. Mas agora Deus vem e Deus se revela a Abraão pela sua palavra. Disse o Senhor a Abraão. Deus elegeu soberanamente Abraão para ser o patriarca de Israel, o pai de grande multidão. Abraão vai ser chamado amigo de Deus. E Abraão, ele vai ser justificado pela fé. E aqui nós vemos, irmãos, Deus nos mostrar como é que Deus, ele se relaciona com os seus servos. Deus, ele se relaciona com seus servos através de um pacto, de promessas. E ele vai dizer aqui em primeiro lugar a Abraão, promete a Abraão fazer dele uma grande nação. Segundo, cobrir ele de toda sorte de bênção. Terceiro, fazer dele uma bênção para todas as nações na terra. Irmãos, quarto, vai dizer aqui que todas as famílias que abençoassem Abraão, seriam abençoados por ele. Abraão seria uma bênção para todas as famílias na terra, como? Através, irmãos, da fé no Senhor Jesus Cristo. Ele abençoaria todas as nações da terra através do Messias, que descenderia da sua família. Através da fé, Deus traria o Messias de Abraão, o filho de Abraão. Irmãos, nós vemos aqui, né, que Deus, ele está abençoando Abraão e está nos mostrando aqui que o relacionamento de Deus com o seu povo é através de um pacto de promessas, de promessas. E aí, irmãos, depois de ser abençoado, Abraão vai fazer um altar, vai chegar na terra de Canaã, vai fazer um altar a Deus e vai adorar a Deus e vai bendizer o nome do Senhor. Olhem comigo, por favor. Vamos ler aí? Leiam comigo, por favor. Verso de número 7, capítulo 12, verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Irmãos, percebam que aqui Abraão, ele se curva e adora o Senhor que fez um pacto com ele de lhe dar
irmãos, grande descendência, uma terra e de abençoar todas as famílias da terra. Deus, irmãos, abençoou e estava aqui conduzindo agora o casamento e a vida de Abraão. Agora, olhem comigo, irmãos, terceiro lugar, um casamento se deteriorando. A partir do capítulo 12, verso 10 a 20, nós vamos ver que o casamento do homem, escolhido e chamado por Deus, não está livre de calamidades. Olhem comigo, irmãos, por favor, verso de número 10, diz assim o texto: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Abrão estava no sul da Palestina, na região do Neguebe, e houve, irmãos, uma grande fome. Nós não sabemos se essa grande fome foi mandada por Deus, ou se ali, nos parece que era um ciclo, naquela terra, ali na Palestina, irmãos, aqui e acolá havia tempos de fome. E vai dizer então que Abraão ouviu que no Egito havia comida. E inadvertidamente, Abraão, ele vai descer do sul da Palestina para o Egito. Irmãos, qual foi a terra que Deus mandou Abraão ir? Qual foi a terra? Foi Venezuela? Foi Cuba? Irmãos, claro que não. Ali você vai passar fome também. Vai ser ruim. Né? Qual foi, irmãos, a terra que Deus mandou Abraão ficar? Qual foi? Canaã. Agora, irmãos, nós vamos ver aqui Abraão tomando uma decisão, irmãos, trágica para o seu casamento. Irmãos, aprendam que o caminho da facilidade nem sempre, irmãos, é o caminho de Deus. E nós vamos ver aqui que o caminho da facilidade pode trazer prejuízos e vergonha eternas para o seu casamento. Vai dizer aqui o texto, então, que Abraão, irmãos, resolveu descer de Canaã para o Egito. Irmãos, o contraste aqui, ele é notório. Cada terra tinha o seu Deus. E quando você saía da sua terra e entrava numa terra estrangeira, você estava agora debaixo dos deuses daquela terra, que do regulamento daquela civilização. Irmãos, e naqueles dias não havia lei, não havia lei. E vai dizer aqui que o casamento do homem escolhido e chamado por Deus não está livre de temores. Olhem comigo o verso de número 11 e 13, capítulo 12, diz assim: Moisés relata, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, e os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Irmãos, casamento do homem escolhido e chamado de Deus não está livre de temores. Abraão não era um homem de ferro. A conversão a Deus não traz um peito de aço para ninguém. E Abraão começou aqui a se borrar de medo. Por quê? Porque ele era casado com a Gisele Bündchen do seu tempo. Irmãos, vai dizer aqui que Abraão teve medo. Por que Abraão teve medo? Porque Sara era mulher de formosa aparência. Irmãos, quantos anos tinha Sarai nessa época? Você sabe quantos anos ela tinha? 65 anos de idade. E aí você pode perguntar: pode uma senhora de 65 anos ser tão bela assim? Se você estiver do lado da sua esposa, diga que sim. Diga que sim. Irmãos,
Sarai era uma mulher, apesar da idade de 65 anos. Naqueles dias, irmãos, uma mulher, ela vivia muito mais tempo. Sarai, ela vai morrer com 127 anos. Gênesis, capítulo de número 23, verso 1 e 2. Então, Sarai estava na metade da sua vida. Mas essa mulher era de uma beleza extraordinária. Irmãos, essa mulher, ela fechava o quarteirão. E Abrão tinha plena certeza disso. Porque quando ele chegou no Egito, o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Vai dizer que os príncipes do Egito colocaram, irmãos, os olhos em Sarai. Porque essa mulher, ela realmente fechava, ela não fechava o quarteirão, ela fechava a pirâmide. Ela fechava a pirâmide, ela chegou lá e vai dizer que Sarai, irmãos, fechou a pirâmide. Os príncipes do Egito colocaram os olhos nela e tomaram ela para o harém de Faraó. Para o harém de Faraó. Irmãos, e o casamento do homem escolhido e chamado por Deus não está livre de medos, mas também não está livre de erros. Verso 14, 16, diz assim, vamos ler? O que diz aí a palavra do Senhor? Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Irmãos, o casamento do homem escolhido e chamado por Deus não está livre de erros, e Abrão errou. Agora eu pergunto para você, o que Sarai fez? O que ela fez? Ela viu aqui seu esposo com medo, seu esposo com as pernas bambas, temendo morrer. O que Sarai fez? Nada. Nada. Impressionante. Na história toda, você vai ler aqui o capítulo todo, e essa mulher, ela não vai falar nada. Irmãos, eu quero falar aqui agora para as irmãs, em particular. Minha irmã, você não pode ver o seu esposo arquitetando um plano que vai dar errado, que você está percebendo que o seu casamento vai ruir, vai trazer a tragédia para a vida de vocês, e você ficar calada, muda. Irmãos, Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea. A sua submissão é ajudar a missão do seu esposo. E quando o seu esposo, ele se desvia da missão de prover, proteger e pastorear a sua casa, a sua vida, você tem a submissão de falar, de chamar a atenção e dizer, você está errado. Irmãos, casamento não é para a esposa ver o erro do homem e ficar calada. É papel da mulher ser auxiliadora, ser a sua coajudadora, ser aquela que vai servir de alerta para a tragédia que possa acontecer no casamento. Então, o problema, irmãos, aqui não é ter medo. O problema é o que vem depois do medo, o que produz o medo. E aqui, irmãos, o medo fez com que Sarai ficasse calada. Uma esposa virtuosa, ela não tem medo de chamar a atenção do seu esposo quando ele está fazendo coisa errada. Se o seu esposo vive em uso excessivo do celular, não faz a devocional diária, não faz a devocional com a família, você tem que chamar a atenção dele. Você está passando muito tempo na frente do celular. Se o seu esposo passa muito tempo assistindo futebol, não está pastoreando a sua casa como deveria, você não pode se calar.
Se o seu marido passa mais tempo na rua do que em casa, está errado. É a porta para a infidelidade. Você tem que chamar a sua atenção. Isso não pode ficar assim, porque vai trazer prejuízos para o casamento. Quem está casado, não pode viver vida de solteiro casado. E nós temos que entender isso claramente. E as irmãs têm o dever de chamar seu esposo à realidade do casamento. Irmãos, nós vamos ver aqui o casamento do homem chamado por Deus, do homem escolhido por Deus, se deteriorando, cheio de medo, cheio de erros, e se deteriorando. E nós vamos ver aqui então que Sarai é tomada. E vai dizer, irmãos, aqui o texto, nós não compreendemos bem, mas vai dizer aqui que Abrão, ele recebe aqui um salário. Vejam que os príncipes do Egito fazem a avaliação aqui da mulher. Essa mulher, ela pode entrar no harém, né, de Faraó. Nós queremos ela. Fazem avaliação. Parece que eles estão aqui avaliando, né, um carro. Que esse daí, motor possante, 3.0. Essa aí é um carrão, é uma McLaren. Nós queremos para o harém. E vai dizer aí o texto, irmãos, vejam comigo. Olhem só. Vai dizer aí. Verso de número 15. Viram-na, porém, os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Olha só. Irmãos, olha o que faz o medo. Olha o que faz o medo. Abrão sacrificou o seu casamento no altar do medo. Ao invés de erigir um altar a Deus, invocar o nome do Senhor, como ele fez lá em Canaã, no Egito, irmãos, Abrão não fez isso. Ele teve medo de morrer. E o que ele sacrificou no altar do medo? O seu casamento. Irmão, você teria coragem de vender a sua mulher? Não responda. Eu acho que tem muito marido aqui que venderia a sua mulher, mas não responda. Ela não precisa ouvir isso. Né? E por quanto você venderia a sua mulher? Qual seria o preço? Também não responda. Não responda. Olhe para ela e diga assim: meu amor, eu não lhe venderia nem por todo o ouro do mundo. Eu te amo. Eu te amo. Irmãos, Abraão vai dizer aqui, recebeu jumentas, camelos, escravos e escravas, em troco de Sarai, sua esposa. Você já imaginou isso? Irmãos, a tragédia aconteceu. Abraão tinha todo o dinheiro do mundo, mas agora não tinha o amor da sua vida. Esse homem estava destruído, sua mulher foi levada para ser abusada, não se sabe como. Irmãos, esse homem estava destruído emocionalmente, psicologicamente. E Abraão deve ter pensado: o que eu fiz? O que eu fiz? Que hora bendita eu desci de Canaã, desobedecendo ao meu Deus que me chamou, fez promessas a minha Sarai, de que me daria uma grande multidão de filhos, faria de mim uma grande nação, e agora eu perdi minha mulher. Irmãos, se arrependimento matasse, Abraão já tinha dado um tiro na cabeça dele. Aqui tem sonoplastia. Teve um tiro aí, ó. Pum. Irmãos, o que vai acontecer a partir de agora? Abraão não sabia o que ia acontecer. Sua esposa foi tomada. Durante, irmãos, toda a história,
nós não vemos Deus falar. Mas agora, capítulo de número 12, verso 17, Deus vai falar. Olha só, leiam comigo, verso 17, o que diz aí? Vamos ler juntos? Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Irmãos, nós fazemos tudo de errado e o nosso casamento tem tudo para dar errado. Mas existe um Deus que de maneira sobrenatural, você não está vendo, você não consegue ouvir, mas há alguém que se preocupa mais com o seu casamento do que você mesmo. E essa pessoa é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. A terceira dobra. Irmãos, Abraão tentou escrever a sua história por conta própria. E agora nós vemos então Deus agindo em favor de Abraão e do seu casamento. Vai dizer aqui, quando, irmãos, Faraó achava que adquiriu a maior beleza de toda a Palestina. E quando, irmãos, o diabo achava que havia destruído a promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação e uma grande igreja, Deus então, irmãos, cumpre a sua promessa e ele age. E vai dizer aqui que o Senhor puniu a casa de Faraó com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Em outras palavras, o Senhor aqui puniu e possivelmente, irmãos, a punição aqui tenha sido alguma doença de pele ou inchaços, ou pústulas, ou manchas, que era visível. E essa punição aqui foi uma punição, irmãos, que veio da parte do Senhor, é uma punição divina. E Faraó, de alguma maneira, aqui soube que ele estava sendo punido por Deus. Irmãos, quem foi que contou a Faraó que ele estava sendo punido pelo Deus de Abraão? Quem foi? Possivelmente Sarai. Possivelmente. Ela deve ter falado: se você me possuir, o Deus de Abraão vai punir você. E Deus puniu, irmãos, e a punição aqui foi clara. Vai dizer aqui que Deus puniu e eles sofreram. Sofreram. Então, aqui ficou claro que você podia mexer com Abraão, mas você não podia mexer com o Deus de Abraão. Isso é extraordinário. Ninguém pode mexer com Deus e sair ileso. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo, irmãos, o cumprimento do pacto que Deus fez com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa expressão, irmãos, pacto, ela não é uma gentileza divina, mas é uma fidelidade pactual. Uma fidelidade pactual. Deus fez um pacto com Abraão de abençoá-lo e abençoar as suas gerações depois dele, até nós. E aqui, irmãos, eu quero que você entenda algo que vai mudar a sua mentalidade sobre casamento. Nós, irmãos, nos relacionamos no casamento com pacto, com aliança, porque é assim que Deus, ele se relaciona com o seu povo. Ao abrir a Bíblia, nós vemos, irmãos, a teologia do pacto. Em Gênesis capítulo de número 2, Deus se relacionava com Adão e Eva através de um pacto. Quando Adão violou esse pacto com Deus, toda a tragédia sobre o seu casamento, irmãos, caiu, desmoronou e o seu casamento foi punido. E nós estamos aqui sofrendo até hoje por causa da desobediência de Adão ao pacto com Deus, de obras. Deus então resolveu em Gênesis 3, verso 15,
refazer esse pacto em Cristo Jesus e na cruz do Senhor. Em Gênesis capítulo de número 6, nós vemos o pacto noético. Deus fez uma aliança com Noé. Qual foi o sinal do pacto com Noé? O arco-íris. E todas as vezes que nós vemos o arco-íris, nós lembramos que Deus não vai mais destruir esse mundo por água. Em Gênesis capítulo de número 12, irmãos, nós vemos outro pacto, a continuação do pacto. Deus faz o pacto com Abrão de nos salvar agora, irmãos, por meio de uma família, de uma descendência, a família da fé. E qual foi o sinal do pacto com Abraão? A circuncisão. Todo homem tinha que ser circuncidado. Isso era um sinal do pacto. Mas essa, irmãos, prova da relação com Deus tinha um selo mais profundo. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos filhos de Abraão. E a circuncisão agora não é mais da carne, mas do coração. E esse pacto, irmãos, continua. Lá em Êxodo, capítulo de número 20, nós vemos então a aliança mosaica e Deus fazia um pacto com a nação de Israel para que eles fossem santos como Deus é santo através dos 10 mandamentos. E essa aliança, irmãos, ela progride, Deus faz mais um pacto. Deus vai fazer em 2 Samuel, capítulo 7, um pacto com Davi, de trazer o Messias através da casa de Davi. Ele seria o filho de Davi. E quando o anjo Gabriel se revela a Maria, ele diz o seguinte a Maria: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas, capítulo 1, verso 32 e 33. Irmãos, nós temos um Salvador, um Redentor, aquele que redime o casamento. Irmãos, ele foi até a cruz para morrer pela igreja. Ele deu a sua vida em sacrifício pela igreja. E ele é a imagem, irmãos, daquele que nós devemos usar em nosso casamento. Deus, ele não quer menos de mim e de você, irmãos, a não ser que nós amemos o nosso cônjuge de maneira sacrificial, como Cristo morreu pela igreja, derramou o seu sangue pela igreja. Ele fez isso sozinho, todos o abandonaram. Mas Cristo, irmãos, ele deu a sua vida em favor de muitos para a remissão de pecados. E a vida estava no seu sangue. E o Cordeiro de Deus derramou a sua vida em favor da igreja. E é assim que nós devemos amar o nosso cônjuge. E aqui eu queria que você entendesse. Na cultura pós-moderna, casamento, irmãos, deixou de ser um pacto, uma aliança, para ser um contrato romântico. Quando o amor acaba, acaba o casamento. E as pessoas, então, estão atrás de paixões efervescentes, né? E quando acaba a paixão, aí a pessoa, então, deixa o casamento e casa de novo, deixa o casamento e casa de novo. Teve um cantor aí, nacional, que se casou mais de 20 vezes. E até hoje, casamento não satisfaz e não vai satisfazer ninguém, porque o vazio do coração humano só pode ser preenchido por Deus. Deus criou o ser humano com uma alma, e essa alma só pode ser satisfeita por Deus, em Deus, com Jesus. É Jesus que vai preencher o vazio do seu coração quando o seu cônjuge lhe desagradar, quando o seu cônjuge não lhe perdoar, quando o seu cônjuge lhe aborrecer. Irmãos, quando nós temos um relacionamento vívido com Deus e com Jesus, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a ter paciência, nós aprendemos, irmãos, que o amor nunca morre. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Irmãos, o amor de Deus por nós nunca morre. Deus nunca vai deixar de desamar você. E é esse amor que nós também temos que refletir. O amor conjugal também nunca morre. Ele se renova cada manhã.
Salomão vai escrever que nem as muitas águas podem cobrir o amor, afogar o amor. Irmãos, esse é o amor que Deus espera de mim e de você e que vem da cruz de Cristo. Nós só vamos aprender a amar o nosso cônjuge de maneira destemida quando nós aprendemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que é um pacto a relação que Deus tem conosco. Não é um amor romântico. Não é um amor romântico que se acaba e que eu vou buscar um outro casamento. Irmãos, não é assim. Deus, Ele nos convida a amar o nosso cônjuge até o fim, porque Ele vai amar a igreja até o fim. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o diabo, irmãos, ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir o seu nome. O diabo, ele quer destruir você. E ele vai pendurar armadilhas para você fisgar. Porque ele é o maior pescador e destruidor de homens e de casamentos na história da humanidade. Não deixe o diabo destruir o seu casamento. Irmãos, o diabo, ele vai mandar os seus asseclas, ele vai mandar os príncipes de Faraó para cortejar e destruir o seu casamento. Ele vai mandar presentes. Não aceite, não aceite, não aceite. E quando você falhar, Deus, ele vai agir. E por fim, irmãos, o casamento do homem escolhido, chamado por Deus, é restaurado, mas não livre de censuras. Olhem comigo, por favor, verso de número 18 a 20, olha aí. Abraão vai receber a sua esposa, Deus vai agir de uma maneira sobrenatural, mas ele vai receber uma censura. Olhem comigo. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Irmãos, pergunta aqui. Irmãos, será que você vai receber também uma correção dos ímpios? Será que o seu casamento vai ser censurado pelos ímpios? Será que os ímpios vivem melhor do que os crentes? Será? Veja, irmãos, aqui um ímpio dando uma censura no Filho de Deus. Abraão sai do Egito com a sua esposa. Agora, irmãos, com o casamento restaurado, ele vai voltar, irmãos, para Canaã. E ali ele vai continuar servindo a Deus e Deus vai abençoar o seu servo. Irmãos, o que Gênesis, capítulo de número 12, nos ensina? De maneira prática, para finalizar. Primeiro, da mesma forma que o casamento de Abraão foi provado pela fome, Deus vai testar também o seu casamento de muitas formas. Esteja preparado. Quem sabe Deus não vai mandar fome, mas vai mandar uma doença. Quem sabe vai testar o seu casamento. Meu querido irmão e minha querida irmã, quem sabe pela falta de um emprego. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas esteja preparado. Esteja preparado. Segundo, o que Gênesis capítulo 12 nos ensina? Deus não aprova estratagemas e esquemas contrários à sua palavra, cheias de engano e de mentira. Abraão mentiu e foi castigado. Sarai, ela se calou, também foi castigada. Irmãos, casamento não pode ser lugar onde você vai apoiar o erro. Ananias e Safira são provas disso. Atos capítulo de número 5. Se apoiaram para mentir dentro da igreja e foram fulminados por Deus.
Abraão, graças a Deus, não foi fulminado, porque Deus fez uma promessa para ele antes. Né? Mas, irmãos, tomem cuidado, porque todo pecado requer a sua consequência. Para finalizar, mesmo os homens mais notáveis de Deus, os servos mais notáveis, estão propensos a errar no seu casamento. A palavra de Deus nos mostra com Gênesis, capítulo de número 12, que não existe no povo de Deus santo Abraão, santo Isaque, santo Jacó. Não. Todo santo tem um pé de barro. E que você ore pelo seu cônjuge, para que Deus, irmãos, não deixe ele cair, porque todo santo tem pé de barro. Orem pelo casamento do seu pastor. Ele tem pés de barro. Orem pelo casamento da liderança da sua igreja. Todos têm pés de barro. Nenhum é super-homem. E você também, minha irmã, quando o seu marido sair de casa, levante as mãos. Nós somos presbiterianos, mas eu vou agora liberar você como presbiteriano para levantar a mão e fazer uma oração. Eu sei que você não é pentecostal, nós não temos essa prática. Mas levante a mão e abençoe seu esposo. E diga a Deus: Senhor, que o Senhor livre o meu esposo que está saindo agora dos asseclas do inimigo. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu não sei, Senhor, o que ele vai passar, mas que o Senhor guarde o seu coração, guarde as suas vistas. Porque o homem olha, cai pelo o que vê. Senhor, que as Giseles Bint da vida, que o Senhor segue o meu esposo para ver. Levante a mão e também ore pela sua esposa que sai para trabalhar e diga: Senhor, livra ela, cega ela dos Brad Pitt da vida, Senhor. Daquele lourão lá que vai chegar perto dela e vai elogiar ela e vai dizer assim: que gata você é. Que roupa você veio vestida hoje. Irmãos, isso acontece. Você acha que não acontece isso com a sua esposa? Você acha que é só você que é o galã? Isso acontece, irmãos. E eu queria que você orasse a Deus e pedisse proteção para o coração da sua esposa, porque ela também tem os pés de barro. Irmãos, que Deus guarde o nosso casamento, que guarde você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo tempo com a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e nos instrui. E que o Senhor livre os nossos casamentos do laço do passarinheiro, das artimanhas do inimigo, que quer destruir nosso casamento, nosso relacionamento conjugal. Mas obrigado, porque o Senhor é aquele que se importa conosco. E nós encomendamos, Senhor Deus, o nosso casamento ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos irmãos e irmãs, para caminharmos para o encerramento do nosso